lá, mais uma vez. Esta é a Oficina de Astronomia número 461. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e vou estar com vocês mais uma vez. Antes de mais nada, quero chamar a atenção mais uma vez para o Anuário Astronômico Catarinense, edição 2021. Você já comprou o seu exemplar? Não? Pois então, mande um e-mail para costeira1@yahoo.com. Vou repetir, costeira1@yahoo.com. Vale a pena, nós recomendamos. Bem, meus amigos e minhas amigas das oficinas de astronomia, o nosso assunto de hoje é um tema de astronomia misturado com biologia, astrobiologia. Imperialismo interestelar. O que nós queremos dizer com isto? Nós queremos perguntar até que ponto seria possível um cenário muito comum da ficção científica, aquele onde o planeta Terra resulta invadido por uma raça alienígena hostil e de índole conquistadora. Alienígenas beligerantes invadindo a Terra, tentando conquistar o nosso planeta. Isso seria possível ou não passa de um delírio praticamente impossível da ficção científica? Por incrível que pareça, a gente pode aprofundar um pouco esse tema dentro do campo da ciência. Essas situações que a gente pretende analisar hoje aqui, só para mencionar dois exemplos, né? O famosíssimo romance A Guerra dos Mundos, do escritor H.G. Wells, e depois foi levado para o cinema também 2 vezes, e uma série de filmes posteriores se inspiraram nessa temática. Talvez as produções recentes mais conhecidas sejam Independence Day 1 e 2. Vamos ver até que ponto os cenários catastróficos, né, para nós seres humanos, como aqueles descritos no romance A Guerra dos Mundos, ou em Independence Day, onde alienígenas em naves gigantescas dominavam as principais cidades da Terra. Vamos ver até que ponto isso seria factível. Essa é uma questão de astrobiologia, mais especificamente uma questão de astrosociologia. E embora nós não tenhamos conhecimento, pelo menos até o momento, né, da existência de nenhuma civilização extraterrestre, e na verdade nem mesmo conhecimento confirmado direto da presença de vida extraterrestre, nós podemos fazer algumas especulações razoáveis a partir de premissas. A primeira constatação que nós lembraríamos na discussão aqui dessa questão hoje, seria o fato de que, aparentemente, a nossa galáxia, conhecida como Via Láctea, ainda não foi largamente colonizada, largamente ocupada. E isso apesar de ela ter mais de 10 bilhões de anos de idade. Se vocês pararem para pensar, só esse fato, a idade da galáxia ser superior a 10 bilhões de anos, isso já é um período de tempo muito longo. Se uma invasão alienígena tivesse que acontecer no nosso sistema solar, que tem metade desse tempo de idade, ou seja, 5 bilhões de anos, o que é outro lapso de tempo muito grande, então já deveria provavelmente ter acontecido. Já deveria provavelmente ter acontecido, e não aconteceu. Na oficina de astronomia número 442, que está lá disponível no canal da Rede Ômega Centauri no YouTube, nós mostramos que este fato, o fato de a galáxia não ter sido colonizada em todo esse tempo, ele não deixa de ser surpreendente e ele também parece indicar
que civilizações extraterrestres são extremamente raras. Ou seja, é um indício que indiretamente aponta no sentido da inexistência de outras civilizações além da nossa, aqui na nossa galáxia doméstica, na Via Láctea. Tá? Então essa é a primeira constatação que é oportuno que a gente mencione aqui. Lá naquela oficina nós desenvolvemos inclusive uma conta, um cálculo, onde foi possível especular que a taxa de formação de civilizações na nossa galáxia seria muito baixa, da ordem de talvez apenas uma civilização por gigaano, ou seja, uma civilização aparecendo a cada 1 bilhão de anos. E que provavelmente então 2 ou mais civilizações nunca coexistiriam na mesma galáxia, porque mesmo numa hipótese otimista, se eu admitir que o tempo de existência de uma civilização seja da ordem de 100 milhões de anos, o que é um lapso de tempo também medonho de grande, mesmo assim, isso representa 10% de 1 bilhão de anos. Então a probabilidade de 2 civilizações coexistirem numa mesma galáxia parece que seria praticamente nula. Esse é um cenário chamado em astrobiologia de um cenário singularista, ou seja, que nós estamos praticamente sós. Né? Então, dentro desse cenário, que é um cenário singularista, ou seja, que nós estaríamos sozinhos na Via Láctea e que não tem a possibilidade de pelo menos duas civilizações coexistirem, é óbvio que não há possibilidade de nós sermos invadidos, né? Pelo simples motivo de que não haveria invasores em potencial. Né? Bem, outra possibilidade seria a de que um cenário pluralista fraco fosse válido para a nossa galáxia. O que significa isso? Seria aquele em que a existência simultânea de algumas poucas civilizações seria possível na galáxia. Algumas poucas civilizações coexistindo na Via Láctea. Como é que fica então neste caso? Bom, vamos raciocinar. A galáxia é muito grande. Nós temos apenas um punhado de civilizações, nada mais. E elas estão uniformemente distribuídas sobre o disco da galáxia. Então podemos esperar que a distância média entre uma civilização e outra fosse muito grande. Isto contribui para que a probabilidade de nós sofrermos uma invasão seja pequena. Tá? Talvez até tão pequena que poderia ser taxada de zero. Tá? Mas não tem só o fator da distância envolvido aí. Tem outro fator, digamos um fator astrosociológico. Lá na oficina de astronomia 442, que eu já referi hoje, sobre astrosociologia, nós vimos que seria possível imaginar ou conceber 5 categorias de civilizações. O que nós chamávamos lá de sociedades primitivas, sociedades jovens, maduras, talvez sociedades sêniores, não se sabe, e as chamadas sociedades degeneradas, que seriam civilizações em processo de extinção. Muito bem, vamos ver o que isto acarreta para o nosso estudo aqui hoje. Lá nós vimos que a passagem do estágio de civilização primitiva para um estágio de civilização juvenil, uma das, digamos assim, dos marcos de referência seria a descoberta e o domínio da teoria eletromagnética. Tá? E vimos lá também que um dos critérios importantes, fundamentais para a transição de fase entre a juventude e a maturidade de uma civilização seria o domínio das viagens interestelares. Tá?
Então, eu passo de uma civilização primitiva para uma juvenil quando eu descubro e domino a teoria eletromagnética. E passo do estágio juvenil para o maduro, entre outras coisas, quando eu aprendo a fazer viagens interestelares. Mas nós vimos lá também que provavelmente a esmagadora maioria das civilizações que apareceriam na nossa galáxia e em outras galáxias, porque a nossa, evidentemente, é típica das demais, até prova em contrário, a maioria dessas civilizações provavelmente fracassariam nessa transição de fase do estágio juvenil para o estágio maduro. Porque essa transição seria muito crítica e ela se daria através da superação do que nós chamávamos lá de um gargalo. Lembra do gargalo, meu diretor? Pois é. E nós, aliás, no estágio atual aqui na Terra, estamos entalados nesse gargalo. Se vamos passar ou não, né, é uma grande incógnita. Muito bem. O fracasso na superação do gargalo, ele seria uma consequência natural do provável fato de que civilizações representam alternativas evolucionárias sem saída, becos evolutivos sem saída. Como foi, aliás, muito bem exposto pelo nosso colega, professor Roberto André dos Santos, lá na Oficina de Astronomia 431, que está também disponível no nosso canal da rede Ômega Centauri lá no YouTube. Muito bem. Então, essa ideia do gargalo, que não é superado, combinada com o baixo número de civilizações, tá? Com a raridade de civilizações tecnológicas, que é consequência da baixa taxa de aparecimento dessas civilizações. A combinação disso tudo poderia explicar por que a nossa Via Láctea não foi até o momento inteiramente povoada, de ponta a ponta. Quando se pode fazer uma conta simples e mostrar que um tal processo de povoamento da galáxia demandaria provavelmente da ordem de 10 a 6 anos. Apenas 1 mega-ano, 1 milhão de anos. E 1 milhão de anos não é nada frente à idade total de 10 bilhões de anos ou mais da nossa galáxia. Ok. Então, não teríamos civilizações maduras. Portanto, não teríamos viajantes interestelares. E, portanto, não seríamos invadidos por alienígenas hostis. Estou certo ou não estou, meu diretor? Tá? Então, repassando até o momento, o cenário singularista, obviamente não tem invasor, porque só nós existimos, não tem quem possa nos invadir. Cenário cenário pluralista fraco, algumas civilizações. Bom, se a maioria delas nunca supera o gargalo, nunca se tornam viajantes interestelares, também não temos risco de sermos invadidos. Tá? Então as coisas estão se afigurando favoráveis, né? Favoráveis para o nosso lado. Agora, vamos supor que sim, existem sociedades maduras que empreendem, inclusive têm capacidade para empreender o voo interestelar. Nós não temos a mínima ideia, né, de como é que funcionaria a mentalidade de uma civilização alienígena, mas parece razoável supor que essas sociedades maduras eventuais fossem amigáveis e pacíficas. Porque um comportamento diferente destas características, por exemplo, um perfil agressivo, ganancioso, ele contribuiria para a extinção dessa sociedade. Tá? Então, uma sociedade madura ou sênior que não tivesse se livrado da agressividade da ganância, ela provavelmente não teria grande futuro. Tá? Então, mesmo que existissem viajantes interestelares, se eles eventualmente nos abordassem, seriam provavelmente pacíficos e amigáveis.
e não chegariam dominando as nossas cidades e disparando feixes de lasers contra todos os alvos possíveis. Tá? Então, mesmo no caso de existência de várias civilizações maduras se expandindo pela nossa galáxia, esse cenário de um contato invasivo ou agressivo, ele ainda resulta de possibilidade remota. Obviamente que essa improbabilidade é inversamente proporcional à quantidade de civilizações, porque civilizações que coexistem, eu quero dizer, porque num cenário pluralista fraco, como eu já disse há uns instantes, a distância média entre uma civilização e outra seria muito grande, da ordem de dezenas de milhares de anos-luz, o que iria reduzir muito as chances de um contato presencial direto. Então, provavelmente, agora, se eu começo a aumentar o número de civilizações, a distância média entre elas começa a cair e cresce a probabilidade de um contato presencial direto. E, portanto, também a probabilidade de que venha a haver um contato, uma invasão agressiva. Muito bem. Mas, se eu tenho um contato amigável, esse é o tipo de cenário descrito também na ficção científica. Por exemplo, a obra por excelência aí nesse aspecto é O Fim da Infância, do Arthur Clarke. Não é, meu professor Délcio Basso, aqui presente como sempre nas gravações das oficinas? Quem não leu ainda, recomendo que leia esse texto, O Fim da Infância, do Arthur Clarke, que apesar de já desatualizado em alguns pormenores, a ideia básica é muito boa e, em parte, este foi o livro que serviu de inspiração para o primeiro filme Independence Day. Apesar de que os alienígenas do Clarke são benéficos e invadem a Terra para, digamos assim, colocar as coisas nos devidos lugares e aumentar a nossa chance de sobrevivência, porque eles são amigáveis, eles não querem destruir, eles querem construir. E os alienígenas do Independence Day são agressivos, evidentemente querem bagunçar tudo em proveito próprio. Muito bem. Agora vamos à antítese do cenário singularista, que eu poderia chamar de cenário pluralista forte. Ou seja, um elevadíssimo número de civilizações coexistentes dentro de uma mesma galáxia. Muitas civilizações compartilhando uma mesma galáxia ao mesmo tempo. Então, evidentemente que como as distâncias médias entre elas se tornariam menores, as chances de um contato direto entre duas civilizações seria maior, porém o risco de uma invasão agressiva ainda poderia ser pequeno, em virtude do que eu já falei anteriormente. As culturas que empreenderiam o voo interestelar seriam culturas maduras ou sêniores, e elas provavelmente seriam amigáveis e pacíficas. Então, elas teriam um comportamento, um caráter predominantemente benigno, provavelmente fariam contato com outras sociedades, mas assim, mais ou menos como descrito no livro O Fim da Infância. E não no Guerra dos Mundos. E, aliás, muitos cientistas, astrobiólogos, partilham dessa opinião. Vou dar aqui apenas duas referências de pesos pesados da astrobiologia que defendem essa ideia. O Sagan e Sagan. Quem são os Sagans? O Carl Sagan e, na época, a Linda Sagan, que era a mulher dele na época. E o Frank Drake publicaram um artigo a respeito na revista Science 175881, de 1972. Nas oficinas de astronomia, você sabe, divulgação científica com excelência acadêmica. Estamos recomendando aqui, são papers de primeira linha, sobre o assunto que está sendo desenvolvido hoje. E mais recentemente, em 2013, o artigo do Shostak na International Journal of Astrobiology, volume 12, página 17. Quem quiser pode acessar, baixar, inclusive é possível obter PDF pela internet sem custo nenhum. Leiam que realmente vale a pena.
Bom, qual é o cenário que nós temos lá na série de filmes Guerra nas Estrelas, Star Wars? É um cenário pluralista, forte, né? Porque na galáxia existe até um Senado, onde participam centenas, milhares de raças que habitam a galáxia, né? Temos as raças pacíficas e temos as raças beligerantes, hostis, né? E o próprio fio da meada, o próprio enredo, né, da série Star Wars, ela é um enredo que trabalha diretamente com isso, né, com a invasão de um mundo por outro. Tem lá a Estrela da Morte, que inclusive destrói planetas inteiros com um único tiro, tá? E coisas assim, tá? Então eles têm um cenário pluralista forte e agressivo, o que nos parece que, se existisse esse cenário pluralista forte, nos parece que seria um cenário um tanto quanto improvável, tá? Bom, é óbvio, né? Como eu já falei anteriormente, ressalto de novo, nós não temos a mínima ideia de como é que funcionaria a mente de um alienígena. Então, aquilo que parece que faz sentido para nós, pode não fazer nenhum sentido para um alienígena, tá? Independentemente do grau de desenvolvimento tecnológico nosso ou dele. Então, essa certeza, ou seja, a certeza de que nós não temos certeza, tá? Abre a brecha, sim, para a possibilidade de existirem civilizações, por exemplo, maduras ou sêniores, viajantes interestelares, e que são agressivas, sim senhor, tá? Muito evoluídas tecnologicamente, porém agressivas, tá? Embora seja improvável esse cenário, se a gente considera uma galáxia, eu gostaria de lembrar que o universo é tão grande, que com quase toda certeza, por mais improvável que fosse uma civilização madura ou sênior agressiva, como o universo é tão grande, provavelmente em alguma galáxia, mesmo que muito distante, nós encontraríamos um exemplo disso, tá? Nós encontraríamos um exemplo disso. Ou seja, de uma civilização adiantada, hostil, e que realmente invade outras civilizações. E aí, meus amigos, se a sociedade que é contactada e invadida não for de nível tecnológico, pelo menos comparável ou superior a essa raça que está invadindo, provavelmente nós não teríamos finais tão felizes, né? Como no caso do romance Guerra dos Mundos, onde os alienígenas são derrotados por uma bactéria terrestre que estava presente no ar, que era inofensiva, né, para os seres humanos, mas que era mortal para os alienígenas, né? Ou então o resultado feliz de Independence Day, né, onde, apesar de todos os esforços, os alienígenas acabam sendo derrotados pelos sapiens, né? Provavelmente isso não aconteceria se a sociedade invasora fosse muito superior tecnologicamente à sociedade invadida. Olha, felizmente essa situação não parece ser o caso da Via Láctea, né? Já passaram 10 bilhões de anos e nada disso aconteceu aqui na Terra. Então acho que seria muito azar se depois de amanhã nós fôssemos invadidos num cenário tipo Independence Day, né? Acho que não vai acontecer. Agora, eu queria apresentar uma nota final aqui sobre a natureza da ficção que é apresentada em Independence Day. Ou seja, o que nós temos lá? Nós temos uma raça agressiva e de natureza eusocial. O que significa natureza eusocial? É uma civilização eusocial. É uma civilização como, por exemplo, uma sociedade de formigas ou de abelhas, em que existem castas, inclusive modificadas morfologicamente, que executam diferentes tarefas dentro do funcionamento dessa sociedade. E é uma sociedade que funciona harmonicamente, né? Tanto as sociedades, por exemplo, os formigueiros, quanto as colônias de abelhas, são sociedades que se poderia qualificar de
100% cooperativas, muito ao contrário da nossa, né? Onde o professor Roberto, nosso colega aqui na oficina 444, já chamou a atenção, né? Nós não somos uma sociedade cooperativa. A sociedade humana não é uma sociedade cooperativa. Então, essa ideia de que eu tenho uma raça evoluída, tecnologicamente adiantada, viajante interestelar e ainda de natureza agressiva, e ela tem comportamento eu-social, porque os alienígenas do Independence Day tinham até uma rainha, né? Tinha até um ser que era o líder máximo, era a rainha daquela colônia que viajava pelo espaço interestelar. E todos eles ali eram servos dessa rainha, né? Então, esse cenário pode parecer ridículo, mas talvez não seja, meus amigos. Porque já pararam para pensar a falta de cooperação numa sociedade contribui marcadamente para a chance de sucesso dessa sociedade. Então, se uma civilização precisa passar pelo gargalo, e nessa passagem, que é uma passagem difícil, é importantíssima a cooperação de todos os indivíduos e segmentos dessa civilização, dessa sociedade, e se nós não temos esse comportamento, nós, a raça humana, está longe disso, inclusive, a chance de fracasso é grande. Mas numa sociedade 100% cooperativa, numa civilização eu-social, como aquela do Independence Day, as chances de sucesso, de superação do gargalo seriam muito grandes. Percebem? Então, se nós um dia encontrarmos uma civilização madura e fizermos contato, direto ou indireto, presencial ou remoto com ela, provavelmente não seria surpreendente que ela fosse de natureza eu-social, sim. Poderia não ser agressiva, poderia ser pacífica, amigável, mas de comportamento eu-social. Onde a genética, então, daria um empurrãozinho para a superação do gargalo daquela civilização. E aqui vem uma conclusão, né? Conforme eu já muito interessante, que traz uma má notícia de novo para a nossa cultura, né? Embora a agressividade numa cultura madura ou sênior possa ser rara, a eu-socialidade sim seria um fator talvez determinante, facilitador para uma transição exitosa do gargalo entre a fase juvenil e a fase madura de uma civilização, né? E a má notícia que eu quero dizer é o seguinte, né? Tá ali, ó, a oficina 444 do nosso colega Roberto, onde foi enfatizado que nós não temos nenhuma tendência genética a um comportamento eu-social e nem mesmo do ponto de vista cultural cultivamos esse espírito cooperativo, né? Porque o nosso modelo de construção da civilização se baseia na ganância, no egoísmo e na indiferença com o bem-estar social geral. Consequentemente, levando em conta que nós já estamos entalados no gargalo e nos comportamos dessa forma, o futuro nosso possa ser negro, né? As chances de sobrevivência, de superação desse gargalo provavelmente são péssimas. Conforme a gente já teve oportunidade aqui de enfatizar em outras apresentações. Lá no portal Ciência e Cosmos, no site da Rede Ômega Centauri, redeomegacentauri.org, vocês encontram um artigo meu com o mesmo título de hoje, da oficina de hoje, Imperialismo Interestelar, onde a gente aprofunda um pouco mais essas questões. Por hoje é isso e até a próxima oficina de astronomia.